combatendo a apostasia. Eu preciso combater a apostasia, você precisa combater a apostasia, nós precisamos combater a apostasia. Lembrando que a palavra apostasia, ela só se encaixa no contexto da igreja. Não existe apostasia para quem está no mundo. O mundo já está afastado de Deus. O mundo já está longe de Deus. A apostasia, ela só se encaixa para quem está na igreja. Ela é uma palavra aplicada para quem está na igreja. Porque o povo do mundo, eles não querem saber de Deus. Eles não buscam ao Senhor. Eles não sabem nada sobre Bíblia. E aqueles que sabem, um pouco interpretam de forma errada. Então o mundo está afastado de Deus. Na realidade, biblicamente falando, o mundo, quando eu digo mundo, o sistema dos homens, está em inimizade contra Deus. O sistema dos homens está em inimizade contra Deus. Então quem é que tem que combater a apostasia? A igreja. Somos nós. É eu, é você, irmão, é você, minha irmã. Somos nós que temos que combater a apostasia. E o que é a apostasia? A apostasia tem duas definições. A primeira, esfriamento da fé. Então, o que é a apostasia? Esfriar da fé. Eu tenho um nível de fé. Por exemplo, eu tenho um nível de fé. Eu estou aqui na igreja aqui semanalmente. Eu estou envolvido com a obra semanalmente. Eu tenho que estar envolvido com a Bíblia semanalmente. Eu tenho que estar envolvido com a oração semanalmente. Jejum semanalmente. Aí de repente, meus irmãos, eu começo a me esfriar nisso. Eu começo a diminuir, entendeu? Aí acontece uma diminuição. Aí eu já não oro mais como eu estava orando. Aí eu já não jejuo mais como eu estava jejuando. Aí eu já não leio mais a Bíblia como eu estava lendo. Aí eu já não tenho mais ânimo de vir aqui pregar como eu estava tendo. Então eu começo a esfriar nas minhas práticas espirituais, nas minhas obras. Isto é uma definição de apostasia. A outra definição de apostasia é quando nós pregamos heresias, ensinamos heresias. Quando eu digo nós, eu estou falando na igreja. Se eu pregar uma heresia, eu já apostatei da fé. Por exemplo, esses dias eu vi um vídeo, um pregador, esse vídeo está circulando aí. O pregador ele diz: eu vou provar para vocês que Deus não está na vida de vocês. E a prova de que Deus não está na sua vida é porque você não tem dinheiro. Isso é uma heresia. Ele está desviado da verdadeira doutrina. Só um texto já derruba esse argumento dele, que é o texto de Pedro e João subindo ao templo, quando estava ali um paralítico na porta do templo, e ele pede a esmola, e Pedro e João respondem: não temos ouro e nem prata. Então, se ter dinheiro é sinônimo de que Deus está na nossa vida, então Pedro e João não tinham Deus na vida deles. Mas o próprio texto mostra diferente. Pedro e João chegam e falam: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Então aí está uma heresia. Agora, se eu começar aqui a falar de heresia, inclusive para o ano que vem, nós vamos fazer aqui o ano que vem um seminário apologético. Nós vamos fazer aqui o ano que vem. Eu vou trazer uma pessoa aqui que é um especialista na área da apologética, que vai ficar aqui conosco ministrando sobre isso. Porque o povo de Deus precisa conhecer as heresias. Por exemplo, outra heresia. Eu estou ainda só na definição da palavra, tá bom? Apostasia. Outra heresia: o crente tem que ser rico. Uma vez que Deus é rico, o filho dele tem que ser rico. Isso aí é chamado teologia da prosperidade. É outra heresia. Quer ver outra heresia? Quanto mais você der para a obra de Deus, mais o Senhor vai te enriquecer. É outra heresia.
Não existe isso na Bíblia. Você vai dando dinheiro, o Senhor vai te enriquecendo. O que existe é, você ajuda, você oferta, você entrega o teu dízimo e o Senhor te abençoa. Agora, qual é o limite da bênção? Não sei. Qual é o limite? Não sei. Ele vai te abençoar, ele vai te abençoar. Agora, eu subir aqui no altar e falar para você que você vai enriquecer, aí eu estou mentindo e eu sou um herege. Então, note bem que existem duas vertentes da apostasia. Primeiro começa na frieza espiritual. Primeiro começa assim, a pessoa, ele tem um ritmo, vamos dizer que a pessoa, ele tem uma velocidade, vou fazer aqui uma comparação, uma velocidade em servir a Deus. Suponhamos que a velocidade dele é 40, e ali, semanalmente, ele mantém o 40 de velocidade, mas daqui a pouco ele diminui, aí ele cai para 35, ele cai para 30, ele cai para 25, ele cai para 20, ele vai caindo. Nós temos que manter a nossa vida espiritual num nível de velocidade e subir, e não diminuir. Nós temos que subir, progredir espiritualmente. Se você ora X, então você tem que orar mais um pouco ainda. Se você jejuma Y, você tem que jejuar mais um pouco ainda. Se você faz a obra de Deus, então você tem que fazer mais um pouco ainda. Não diminuir. Exceto, é claro, meus irmãos, por um motivo de doença, onde a pessoa fica impossibilitada de jejumar, de vir à igreja, aí não precisa nem explicar sobre isso. Mas você está saudável, você está com energia, e aí você, ou eu ou nós, estamos ali fazendo corpo mole em servir a Deus, é um sinal de que o vírus da apostasia já nos atingiu. Então nós temos que fazer o quê? Combater. Fala assim, põe a mão na sua cabeça assim, ó, põe a mão na cabeça e fala assim: eu vou combater em nome de Jesus o vírus da apostasia na minha vida. Ao invés de eu esfriar, eu vou me aquecer no fogo do Espírito Santo. Cadê o glória a Deus dos aplausos? Dá glória a Deus aí, meus irmãos. Amém? E olha para cá, não fica chateado comigo não, porque a minha obrigação diante de Deus como pastor é puxar vocês para o fogo. Essa é a minha obrigação. Eu não posso ver um irmão se esfriando, o outro esfriando, e eu não fazer nada. Então eu tenho que puxar você. E puxar você como? Eu tenho que mostrar, eu tenho que dar exemplo. Eu acredito que eu tenho dado exemplo aqui nessa igreja, no aspecto de oração, no aspecto de estudo da Bíblia, no aspecto de frequência, no aspecto de fazer a obra. Eu acho que eu tenho dado exemplo. Não estou dizendo que eu sou perfeito, mas algum exemplo aqui eu tenho dado. E eu tenho falado: irmão, vamos orar. Irmão, vem para a oração. Irmão, chega às 7 horas para o ministério da oração. Irmão, vem para a reunião de oração na segunda-feira. Irmão, vamos jejumar. Ô irmão, a quarta-feira é o jejum coletivo. Jejuma até onde você aguentar. Eu estou aqui puxando. Eu tenho puxando. Eu não posso aceitar Satanás esfriar você. Eu tenho que combater, eu tenho que lutar. Olha para você ver a responsabilidade. Eu tenho que manter minha vida espiritual e ainda ajudar você a manter sua vida espiritual. Então não é fácil não, meus irmãos. Não é brincadeira não, é uma carga, é um peso. Por isso que Satanás, ele se levanta contra a gente. Por quê? Justamente porque estamos ajudando as pessoas a se manterem firmes na fé. Quem pode dar glória a Deus? Cadê os irmãos? Os irmãos que estão no fogo do Espírito Santo. Vai dando glória, vai aplaudindo, vai glorificando ao Senhor. Amém? Preste atenção no esboço aqui, para você entender o esboço que eu preparei. Nós temos ali 3 versículos, se não me falha a memória, 3 versículos de alerta acerca da apostasia. Aí depois eu vou citar 3 exemplos de apostasia. Aí depois eu vou fazer uma aplicação dos 3 exemplos de apostasia nos dias de hoje. Amém? Amém. Então, repetindo, vou te mostrar os versículos. Pode passar o próximo slide. Olha lá, 3 versos, está vendo aí? 3 versos. Depois desses 3 versos vai vir 3 exemplos. Depois dos 3 exemplos vai vir a aplicação dos exemplos bíblicos nos dias atuais. Então guarda isso aí,
que é para justamente facilitar o seu entendimento e para ajudar você a memorizar, porque você não está anotando. Apesar que nós estamos gravando, você pode ouvir depois, mas é para facilitar. Então vamos lá, olha lá os 3 alertas. Olha lá. 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Como é que eles vão apostatar? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Vou dar um exemplo clássico aqui de apostasia no maior grau. Vou falar o nome aqui porque isso é público. Lana Roder. Ela se diz pastora e ela é casada com uma mulher e ela toma conta de uma igreja. Então, é um casal homossexual e toma conta de uma igreja. E agora ela foi consagrada a uma apóstola. Então isso aí não tem nada a ver com Bíblia, meus irmãos. Isso é heresia das mais perniciosas. Ela está indo para o inferno e está levando todo aquele povo junto. Essa é a verdade. Então ali já é apostasia no maior grau, no último grau. E tem vários outros exemplos que eu poderia citar para vocês aqui. Só estou citando esse aqui para pontuar. E isso aí é de domínio público, está aí na internet, para todo mundo ver. Tem debates, tem gente debatendo com ela e ela não consegue contra-argumentar, tentando validar a prática homossexual na Bíblia. Ela não consegue. Ela foi envergonhada em um debate que ela foi fazer com o teólogo. Então olha o que diz lá: espíritos enganadores e doutrina de quê? Tem doutrina de demônio, meus irmãos. Tem doutrina de demônio. Tem o espírito enganador que quer enganar você para você esfriar. Não precisa ir na igreja muito, não precisa orar muito, não. Você está orando, não está resolvendo nada. Você está indo na igreja, não está resolvendo nada. Como se a oração, ouvir na igreja, fosse só com o objetivo de ganharmos coisas. Não, a oração, meus irmãos, inclusive vou dar um testemunho aqui. Eu fui fazer a oração, eu fui lá visitar o nosso irmão Geraldo, e lá tem uma televisãozinha assim, ó, para você ver o poder da oração. Tem uma televisãozinha, e a televisãozinha estava medindo a pressão arterial dele, estava 19. Quando eu comecei a orar, estou falando diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma pena que lá a gente não pode usar o telefone. Quando eu comecei a orar, ele foi relaxando, ela foi baixando 18, 17, 15, 14, 13. A oração, ela não é um instrumento só. Oh meu Deus, me dá isso, oh meu Deus, me dá aquilo, oh meu Deus, aquilo outro. Não, a oração também é um instrumento de você receber descanso, receber refrigério, você manter comunhão com o poder de Deus, você receber unção na sua vida, você receber força. A gente vai dar um estudo aqui sobre oração, tem várias finalidades. Então muitas pessoas param às vezes de orar porque eles oram, eles acham que orar é só para pedir. Nós pedimos, mas a oração não é só esse o objetivo. Vir na igreja não é somente para ter a solução dos nossos problemas. Vir na igreja é adorar. Por que aqui tem a primeira parte do culto que os irmãos louvam? Os irmãos louvam. Nós estamos louvando a Deus, glorificando ao Senhor, adorando ao Senhor. Nós viemos aqui, saímos das nossas casas e viemos aqui para adorar aquele que é digno, aquele que tem todo o poder dos céus e na terra. Então não existe uma única finalidade em vir na igreja, existem várias. Hoje vocês estão aprendendo a palavra. Se você vir na quarta, você aprende outra palavra. Se você vir na sexta, você aprende outra palavra. Sábado na festa aqui, você vai aprender outra palavra. Domingo você vai aprender outra palavra. Amém, meus irmãos? Amém. Quanto mais você vier, mais você vai receber. Quem está entendendo? Cadê o glória a Deus aí? Deus aplaude. Então olha, marca esse texto ali, ó. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Eu só quero mostrar para vocês o seguinte: nós temos que combater a apostasia, e o texto ali já está nos alertando. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. O apóstolo São Paulo está falando para a igreja de Tessalônica: ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que ele está falando ali? Depois você pode ler. Ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. Ele está falando sobre a vinda de Jesus.
porque a igreja de Tessalônica já estava esperando a vinda de Jesus, eles estavam ali ansiosos pela vinda do Senhor. Aí ele falou: olha, não se engane, primeiro vai vir a apostasia. E o que é a apostasia? Esse esfriamento da fé. O que é a apostasia? Esse desvio doutrinário. Hoje a igreja, hoje tem igreja da maconha, igreja com discoteca, igreja que faz festa do pijama, igreja, tá uma bagunça. Hoje tem igreja que batiza até no tobo água, meus irmãos. Eles colocam os novos convertidos lá em cima assim, mandam os novos convertidos descer e está batizado. Hoje tem igreja que está fazendo o Halloween gospel, não é? Hoje tem igreja, tem templo que parece mais uma casa de show do que propriamente um templo, uma igreja. Então, o que ele disse ali? Primeiro vai vir o quê? Apostasia. Fala assim: eu repreendo o espírito da apostasia em nome de Jesus. Fala assim: o espírito da apostasia não tem poder na minha vida. Eu vou me aquecer no fogo do Espírito Santo e eu vou me encher da palavra de Deus. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Ô, glória a Deus. Versículo 3: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Deixa eu explicar para você aquele texto ali, a dinâmica. O que está acontecendo? Tem gente que está levando a vida no pecado, seja no meio religioso ou não, e não está acontecendo nada com eles. Está prosperando, está crescendo, né? Estão muito bem, e estão levando uma vida no pecado. Aí o irmão que está aqui sendo tentado pela sua carne e sendo tentado pelas ofertas de Satanás, ele olha: puxa vida, aquele camarada ali está pecando para lá e para cá, Deus não faz nada com ele, e ele ainda está prosperando. Por que eu vou ficar aqui me reprimindo? Aí ele é enganado e ele se entrega. Então ele está dizendo ali, ó: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu gosto da versão que diz: o amor de quase todos vai se esfriar. Que amor? Que amor? O amor a Deus, o amor à palavra de Deus, o amor àquilo que pertence a Deus. Porque quando você ama a Deus, automaticamente você ama os irmãos, você ama esses perdidos, você ama até os seus inimigos. Então quando ele está dizendo que o amor vai se esfriar, não é amor eros, amor carnal, paixão, é amor a Deus, amor ao Pai que vai se esfriar. Então as pessoas estão vendo um ali pecando, outro ali pecando, outro ali aprontando, outro ali pintando e bordando, e não acontece nada. Aí ele pensa: agora não está acontecendo nada, não vai acontecer comigo. Aí ele vai e peca. Aí ele espera para ver se cai um raio lá do céu na cabeça dele. Aí não cai, o outro não caiu. Aí ele vai e continua. Ele vai e continua. Só que isso é um mau entendimento. Meu irmão, minha irmã, Deus não está te obrigando a você servir a Ele. Deus não vai pegar no seu colarinho para você servir a Ele. Deus, Ele quer que você sirva a Ele voluntariamente, porque você ama, porque você quer, é isso que Ele quer ver. Se você quer o outro caminho, Ele vai deixar você seguir o outro caminho. Só que no outro caminho ele tem um final muito triste. Esse caminho aqui é um caminho apertado, estreito, mas tem um final maravilhoso. Oh, glória a Deus! Cadê o glória a Deus, meus irmãos? Dá glória a Deus aí e aplauda ao Senhor. Pode passar. Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, rei Salomão. Está lá em 1 Reis 11, 4, 6. Desviou-se da adoração exclusiva a Deus, influenciado por suas esposas estrangeiras. Consequência: a divisão do reino de Israel após sua morte. Então Salomão, um homem que recebeu sabedoria de Deus e que deu vazão à sua carnalidade, envolvendo com várias mulheres. Quando ele chegou numa certa idade, as mulheres ludibriaram ele e ele foi adorar outros deuses. Olha para você ver, um homem do quilate de Salomão, a sabedoria, escreveu Provérbios, Eclesiastes, sábio, caiu ali na conversa do espírito do engano e foi adorar outros deuses. Inclusive tem uma incógnita, depois vocês pesquisam essa palavra, viu? Tem uma interrogação se Salomão morreu salvo ou não. Depois vocês pesquisam sobre isso.
Tem essa discussão aí. Não é que morreu Saulo? Ele foi adorar os deuses. E aí a história termina. Como é que foi? Como é que foi? Morreu ou não morreu? Tem isso aí. Não é aquela pessoa que morreu e aí as escrituras dão testemunho de que foi para o céu. No caso de Salomão, fica essa interrogação no ar, porque ele se deixou levar pelas mulheres e deixou de adorar a Deus e foi adorar os deuses daquelas mulheres. Aqui é um exemplo de apostasia. Salomão apostatou. Vamos para o outro exemplo, pode passar. O povo de Israel no deserto, impacientes com a ausência de Moisés, criaram um bezerro de ouro para adoração. Moisés sobe para o monte, fica 40 dias e 40 noites lá. Por que foi 40 dias e 40 noites? Porque lá ele estava recebendo as leis, e lá ele estava recebendo o desenho do tabernáculo. Deus está falando, você vai construir um tabernáculo, o tabernáculo vai ser assim, vai ser medido, daquela outra, daquela outra, daquela outra. E ali nesses partes de 40 dias ele foi recebendo as instruções. O povo lá embaixo no pé do monte não quis esperar Moisés chegar. O que eles fizeram? Pegaram, um pegou ouro aqui, outro pegou ouro ali, pegou ali, e eles foram lá e levantaram um bezerro de ouro e começaram a festejar e começaram a bagunçar ali. O que aconteceu? Juízo de Deus e morte de muitos por causa da idolatria. Depois vocês lêem essa história do bezerro de ouro. Então o povo também fez o quê? Apostatou da fé. O povo desviou da fé. Então esse desvio da fé verdadeira, esse afastamento da fé verdadeira, ele é antigo. Não é de agora que Deus vem lutando com os seres humanos nesse aspecto. E aqui está um povo que viu 10 pragas caindo no Egito e não caindo sobre eles, viu o mar se abrindo e eles passando, viu todas as maravilhas de Deus, mas agora eles, com os costumes do Egito no coração, ainda não estavam libertos, foram criar um Deus para eles. Agora, Judas traiu Jesus por quantas moedas, meus irmãos? 30 moedas de prata. Olha para você ver. Judas andou com Jesus. Judas teve o maior mestre, o maior pastor, o maior profeta, o maior sacerdote. Ele andava ali continuamente com Judas. Judas andava continuamente com Jesus. Foi um dos apóstolos. Era uma pessoa de confiança, porque até carregava a bolsa do dinheiro. E aqui está dizendo que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Qual foi a consequência da traição? A crucificação de Jesus. E depois o que ele fez? Se matou. Então outro que apostatou. Judas expulsou demônio, Judas curou enfermos, Judas fez milagres em nome de Jesus. Mas ele, o que aconteceu com ele? Apostatou. Então, meus irmãos, olha, essa questão da apostasia é algo muito sério. Eu venho orando continuamente sobre a minha vida. Eu venho falando, Senhor, tem misericórdia de mim, renova o primeiro amor na minha vida. Senhor, eu quero buscar mais, eu quero estudar mais, eu quero estar mais envolvido, eu quero produzir mais. Senhor, não deixe que nada abata a minha fé, não deixe que nada venha me causar desânimo. Senhor, renova a minha vida, me enche com o Espírito Santo, derrama um sol na minha vida. Eu venho nessa briga. Por quê? Porque o diabo, ele quer que eu desvie. Satanás, ele quer que eu me apostate da fé. Satanás, ele quer que eu suba aqui nesse altar ou lá nas redes sociais e comece a ensinar heresia lá. É isso que ele quer. Ele quer fazer de mim um instrumento dele. Para quê? Para derrubar a fé de muitas pessoas. Então é uma guerra, uma verdadeira guerra. E o inimigo, ele não está de olho só em mim, não, ele está de olho em você também. Ele também quer esfriar você. Ele também quer que você caia nas heresias. Ele também quer prender você no engano. Ele também quer prender você nas doutrinas dos demônios. E se você não vigiar, não abrir os seus olhos, não se despertar, o inimigo, ele vai lograr êxito sobre a sua vida. Então nós podemos falar aqui agora: saia, Satanás, você está repreendido, eu te expulso, eu te mando embora. Acaba o culto, eu continuo dando lugar para o inimigo lá fora. Não, você tem que fazer um compromisso com o Senhor aqui hoje. Você tem que assumir uma responsabilidade com o Senhor aqui hoje. Você tem que falar: não, eu vou manter minha vida espiritual, eu vou buscar.
Amém, meus irmãos? Aqui tem gente que está no culto aqui hoje que está doente, mas está aqui. Podia estar em casa, deitado, mas está aqui. Veio buscar. Então isso, nós temos que nos esforçar para fazer isso, meu irmão, minha irmã. Quem pode dar glória a Deus aí e aplaudir ao Senhor? Dá glória a Deus. Pode passar. Agora vamos para as aplicações. Olha as aplicações. Olha lá. Salomão foi influenciado por suas esposas estrangeiras, acabou adorando outros deuses, desviando do caminho de Deus, apesar de sua sabedoria e proximidade com o Senhor. Aplicação para os dias de hoje. Isso pode ser comparado a líderes ou crentes que, mesmo conhecendo a verdade bíblica, se deixam influenciar por filosofias, ideologias e práticas culturais modernas que contradizem os ensinamentos de Cristo. Por exemplo, alguém pode se afastar da fé ao priorizar crenças populares, movimentos espirituais alternativos ou ensinamentos que diluem a essência do Evangelho. Então, Salomão, ele foi influenciado e desviou. Hoje existe um monte de gente sendo influenciado por essa bagunça que acontece tanto no mundo quanto no meio religioso. E o que é que eles estão fazendo? Eles estão se deixando influenciar por filosofias, por ideologias, por práticas culturais modernas que contradizem os ensinamentos de Cristo. Deixa eu falar para você aqui. Eu posso estudar psicanálise, eu posso estudar filosofia, mas a crença principal aqui dentro da minha cabeça é a crença cristã. Se o que eu estou estudando está entrando em conflito com a crença cristã, eu desprezo. Eu não aceito aquilo, não quebra a minha crença em Cristo. Então você pode ser advogado, você pode ser professor, você pode se aprimorar nos seus conhecimentos, você pode formar, enfim, você não pode deixar que aquilo que o mundo nos ensina quebre as suas crenças em Cristo e na palavra. Quem está compreendendo, levanta a tua mão. Então a minha crença em Cristo é o filtro que eu tenho. Isso aí eu deixo passar. Não, isso eu não deixo. Eu estou lendo aqui, estou estudando. Não, isso eu deixo, isso eu não deixo. Não, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Por quê? Porque eu tenho um filtro dentro de mim, que é o quê? A fé cristã. E aí eu vou, ora aceitando, ora não aceitando. Então nós temos que ter esse discernimento aí. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vamos fazer igual Salomão. Aqui veio uma irmã aqui na nossa igreja, muitos anos atrás, muitos anos. Falou: pastor, por favor, pastor, ore por mim, ore pelo meu marido. Ele está frequentando uma igreja aí, e lá nessa igreja que ele está frequentando, o pastor lá disse, o líder da igreja lá disse, que ele pode ter duas mulheres, desde que ele tenha condição de sustentar uma e outra. E ele pode. E ele tem uma outra mulher. Então, o que esse líder desse lugar, ele fez? Ele foi influenciado pela cultura mundana. Ele interpretou os textos errados e agora está ensinando. E o outro, coitado, caindo na cilada de Satanás. Quando a Bíblia é veemente, tanto lá no início em Gênesis quanto no Novo Testamento, que o casamento, ele é o quê? Monogâmico. Não pode ter poligamia. Entendeu, meus irmãos? Quem está compreendendo? Então, nós precisamos tomar cuidado. Vamos por outro exemplo. Olha lá, o povo de Israel, impaciente pela demora de Moisés no Monte Sinai, construiu e adorou um bezerro de ouro, demonstrando uma rápida apostasia após terem testemunhado milagres grandiosos. Aplicação para os dias de hoje. Pode ser comparado a crentes que em momentos de impaciência ou crise de fé buscam respostas em outras fontes, ou criam ídolos modernos como dinheiro, status ou materialismo, colocando a sua confiança em algo que não é Deus. A idolatria moderna pode vir na forma de buscar sentido na espiritualidade alternativa, práticas não cristãs ou substituições do compromisso com Deus por conforto e conveniências. Então, olha para você ver a aplicação. A pessoa está impaciente, a pessoa está com crise. Uma vez veio uma moça aqui, entendeu? Ela veio aqui fazer uma campanha. Ela vinha a pé com o bairro, ela vinha longe fazer a campanha aqui no culto da tarde. Aí a tia dela falou: pastor, por favor, conversa com ela, pastor. Conversa com ela.
Aí eu chamei ela ali na salinha, falei: meu irmão, o que se passa com você? O que está acontecendo? Ah, pastor, eu estou apaixonada por um rapaz, e eu gosto muito desse rapaz, e eu quero esse rapaz. Falei: me conta sobre esse rapaz. Aí ela começou a contar. O rapaz estava envolvendo com outra mulher, já tinha engravidado. Aí a tia pegou e falou: pastor, o rapaz pega ela, pastor, e leva ela lá para umas casinhas abandonadas, para ficar lá namorando com ela, umas casinhas abandonadas. Depois ele descarta ela, pastor, e vai com outra. Depois ele procura ela, que precisa de dinheiro, e ela está aqui nessa loucura. Aí eu falei assim na cara dela, falei: irmã, não vou orar por você, não vou orar para você ser abençoado nesse relacionamento, não vou. Eu vou orar para você se afastar desse rapaz. Como é que eu vou orar para você dentro desse contexto? Você não está bem mentalmente, aceitando todos esses abusos que você está sofrendo. Aí depois ela falou com a tia dela: então, já que Deus não quer me dar, eu vou para macumba, eu vou para feitiçaria. Depois, futuramente, eu fiquei sabendo que ela pegou uma doença nas mãos, aqui ó, que nada curava, nada. Meu irmão e minha irmã, sigamos as orientações da palavra, que é o melhor para a nossa vida. Você pode dar glória a Deus aí e aplaudir ao Senhor? Pode passar. Último. Judas, mesmo caminhando ao lado de Jesus, vendo os milagres, escolheu trair por ganância, entregando por 30 moedas de prata. Aplicação para os dias de hoje. Isso pode ser visto em situações onde pessoas priorizam ganhos materiais ou vantagens pessoais acima de sua fé, até mesmo comprometendo suas convicções ou valores cristãos para se adequar às pressões do mundo. Por exemplo, comprometer princípios bíblicos para se adaptar ao ambiente de trabalho ou para obter vantagens financeiras. Se você trabalha na casa de um homem rico e ele vai lá e fala: vai ali naquela boca ali, o cara já está esperando você lá, vai lá e pega lá o baseado ou uma quantidade de cocaína, e você vai, você está se vendendo, você está se igualando a Judas, está se vendendo por causa do salário que você ganha. E falar com ele na cara: não vou, não faço isso. Olha, eu estou aqui, eu vou limpar a sua casa, eu vou cozinhar, mas ir lá comprar maconha, comprar cocaína, ou fazer isso, igual aconteceu numa empresa. Chegaram para uma pessoa que trabalhava na administração da empresa e falou: ó, você tem que fazer esse documento assim, 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 e assinar esse documento aí. Ela pegou, olhou, analisou, viu que aquilo era legal, falou: não vou fazer. Não, por que você não vai fazer? Você tem que fazer. Falou: a minha fé não deixa eu fazer isso aqui, a minha crença não deixa eu fazer isso aqui, eu não posso fazer isso aqui. Aí ele falou: vou te mandar você embora. Eu falei: então tudo bem, então me manda embora, mas não vou fazer. E não fez. Então, meu irmão, minha irmã, manter-se na fé é para aqueles que estão ligados no Senhor. Oh, glória a Deus. Quem quer se encher, meu irmão? Quem quer se encher, minha irmã, com o Espírito Santo de Deus, levanta a sua mão. Quem quer se encher com o Espírito Santo, fecha os teus olhos aí agora. Fecha os teus olhos aí agora. Você que quer se encher com o Espírito Santo, fecha os teus olhos e vai orando. Fala: Senhor, me enche com o Espírito Santo. Me enche com o Espírito Santo, Pai. Meu irmão, minha irmã, eu vou colocar um louvor para você e vou deixar você agora navegar no rio do Espírito Santo, adorando e glorificando ao Senhor. E gigantes vi caírem ao som de suas orações. Batalhas foram travadas, o inimigo destruído, e hoje o que restou, pedaços pelo chão. Daqui de cima eu vejo o amor se esfriou, o engano e a mentira dentro dos templos já entrou. O orgulho e a vaidade já tomaram os corações daqueles que eram vasos cheios da minha unção. Errado virou certo e o certo é errado. Amantes de si mesmo que se entregaram ao pecado, distorcem a verdade com suas próprias teorias, pregando que é errado, ensinando heresias. Mas vai chegar
aqui pra perdoar, mas brevemente a coisa vai mudar e eu virei para julgar. Acorda, igreja, eu estou às portas, como relâmpago, eu vou voltar. Desperta, igreja, conserta teu altar. Ouça o que o Espírito de Deus está falando. Errado vira o certo e o certo é errado. Amantes de si mesmo que se entregaram no pecado, distorcem a verdade com suas próprias teorias, pregando que é errado, ensinando heresias. Mas vai chegar a hora e eu vou me apresentar, e aqueles que enganam a máscara vou arrancar. Eu hoje sou amor, estou aqui pra perdoar, mas brevemente a coisa vai mudar. Eu virei para julgar. Acorda, igreja, eu estou às portas, como relâmpago, eu vou voltar. Desperta, igreja, conserta teu altar. Ouço o que o Espírito de Deus está falando. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nesse exato momento para que o Senhor possa avivar esses corações. Eu oro, Pai, para que a chama do Espírito Santo venha acender essa alma, que essa alma venha ter sede por Ti, Pai, que esse irmão venha ter sede por Ti, Pai. Pai, eu sei que muitas preocupações têm tirado essa pessoa, Pai, do foco, mas meu Deus, nesse exato momento, nós colocamos agora as preocupações desse irmão, as preocupações dessa irmã, na palma das Tuas mãos. E agora, Pai, nós priorizamos, nós vamos focar, Pai, nessa graça, nesse poder, nessa unção, nessa força em nossas vidas, Pai. Enche esse irmão, enche essa irmã, que ele, Pai, possa começar a jejuar, possa começar a orar, a vir nas reuniões de oração, a vir no ministério de oração, que ele possa, Pai, ter sede com a Tua palavra, de querer aprender cada vez mais. Pai, em nome de Jesus Cristo, renova esse irmão, renova essa irmã. Levanta as tuas mãos, você que quer ser renovado, aplauda o nosso Senhor sem cessar e dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus. Vai dando glória, vai dando glória a Deus, 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 vai dando glória, meu irmão, vai dando glória, meu irmão. Renova o teu povo em nome de Jesus, renova o teu povo em nome de Jesus, renova as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Pai, eu ministro sobre a vida de cada um uma nova história, um novo tempo, um novo começo, Pai. A partir de hoje, a partir dessa data, que comece uma nova história, que tenha um novo começo, tanto espiritual, quanto mental, quanto emocional, em todas as áreas, Pai. Pai, é o domingo da nova história. Nós queremos experimentar mais ainda novas histórias de nossa vida. Novo tempo, Pai, e principalmente na nossa vida espiritual. Enche-nos com o Espírito Santo, Pai. Resolve os problemas de cada irmão, resolve os problemas de cada irmã, repreende as enfermidades agora, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, pelo que o Senhor está fazendo na vida do nosso irmão Geraldo, Pai. Pai, nós queremos glorificar o Senhor, que em breve Ele estará ali, na posição dele, Pai. Nós repreendemos o espírito de morte,
Eu disse, Pai, eu bati nessa tecla, que esse ano nós não vamos fazer, Pai, cerimônia fúnebre, velório de nenhum irmão aqui, Pai, dessa congregação. Então nós repreendemos agora todo espírito de morte, em nome de Jesus, e que entra o espírito de vida em nossas vidas, energia, força para lutar, força para trabalhar, força para viver, alegria em viver, alegria em trabalhar. Oh, glória a Deus, dá glória a Deus, aplauda o Senhor, meu irmão, minha irmã, aqui nessa noite.